Eu tô travando um pouco. Vocês estão normal? Vocês estão ouvindo normal? Por enquanto, sim. Tá. Beleza. Se eu cair aqui, gente, é que a Nayara já sabe. Desde ontem eu tô resolvendo algumas coisas com o computador que ele tá... Ele acabou de chegar, ele é um bebê, né? Ele deu uns BOzinhos iniciais. Mas se eu cair, eu corro lá pro tablet, tá? Só para avisar. Deixa eu ver aqui. Gemma, eu posso compartilhar aqui? Sim, Rô, já está liberado. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô. Tá. Eu vou tentar abrir aqui, que ontem também eu não estou conseguindo abrir e ver vocês, abrir a minha tela vista aqui no Zoom, mas vamos lá também. Pronto. Estão me vendo, né? Sim, é que ela não tá ouvindo, ela não vê a gente. Sim. Eu não estou vendo vocês, gente. Eu vou ver só a tela aqui, senão eu Bem vejo... lembrado, né? Então, Tá todo mundo chacoalhando a cabeça todo aqui mundo fez e assim com a ela tá cabeça. lá, tadinha, sem saber. Perdão, desculpa, gente. É o que está dando aqui hoje com a questão que aconteceu. Vamos lá. A gente está no capítulo 12, 7 erros fatais que os CEOs e diretores de vendas cometem. Aí quem for falar já... Há controvérsias. É capítulo 12 ou capítulo 7? Desculpa, no meu é 12, que eu já li aqui direto, perdão. Mas vamos falar dos 7 erros fatais que os CEOs e diretores de vendas cometem, né? E quem falar aí comigo, por gentileza, fala, né? Não mexe a cabeça, fala aí comigo. Eu nunca cometo erros idiotas, só os muito, muito inteligentes, né? Eu achei muito interessante essa colocação dele para posicionar que erro é normal, né? A gente está aqui para cometer erros, né? E até mesmo os altos escalões, né? Os diretores, CEOs, eles cometem erros também. E o erro número 1 é não tomar para si a responsabilidade sobre a geração de vendas e de leads. Então, o CEO, ele necessita ter o domínio e o entendimento, mesmo ele não participando diretamente dessa responsabilidade. Eu acredito que é muito interessante perceber isso, porque se o CEO já chegou nessa camada, nesse nível, é porque ele já passou por esse domínio. Então, ele já tem conhecimento, já tem entendimento, e é importante ele ter. Então, se tem um CEO que não passou por esse domínio, ele precisa, pelo menos, fazer uma imersão, entender e poder agregar de uma forma assertiva para o time em si, né? E aí, ele tendo entendimento, ele consegue estabelecer objetivos efetivos, ele orienta melhor as resoluções dos problemas por já compreender um processo de conclusão de meta. E o time de vendas, ele é um time que ele precisa muito desse overview do dia a dia, né? Da análise do dia a dia. Porque seguir uma régua de relacionamento, seguir um funil de venda, seguir um sistema é muito positivo, a gente está aqui aprendendo isso. Mas é só no dia a dia que a gente entende como são as relações. Porque quer queira, quer não, a geração de novos leads, falar com novas pessoas, prospectar novas pessoas, todo o engajamento de vendas é no dia a dia, né? Então, ele entende melhor o processo de uma meta que foi estabelecida e, consequentemente, o processo da conclusão dessa meta, né? O passo a passo dessa meta.
ele tem ideias claras e ele tem ideia clara de ajustes necessários nas metas, se for necessário, nesse caminho, nessa esteira de relacionamento, caso elas não estejam sendo cumpridas. Então, ele entende, né? Ele está vendo de fora. Eu vejo muito como um CEO, uma direção superior, falando nesse nome em si, que ele está vendo de fora o que está acontecendo, né? Então, ele percebe o passo a passo, ele compreende, então ele pode ajustar. E ele auxilia o time de vendas a criar planos efetivos e ter uma visão para o todo, né? É interessante porque se ele já tem conhecimento de como gerar lead, ele já tem essa vivência, se positiva, né? A vivência, já teve essa vivência, ele consegue, de fora, até como um todo, agora até como um gestor de todo um processo, trazer uma visão do todo para o time que está lá dentro. Isso agrega bastante, porque às vezes o time de venda fica muito fixo naquela função em si, não só um time de vendas, né? Acho que todos os setores pode ser algo não tão positivo de ficar muito dentro da forma, né? Não pensar no sistema como um todo. E que o que ele faz parte de um sistema como um todo, engrena um sistema geral. Então, se o CEO ele tem esse entendimento já expandido e já tem o conhecimento do domínio de vendas, da geração de leads e tudo mais, ele agrega de fora para dentro, né? Do todo para dentro. O que tiver em vermelhinho é sempre um posicionamento meu, né? Ele de fora faz o funcionamento de dentro girar melhor. Então, ele entra como um desenvolvimento, né? Ele não fica lá só falando de metas, números, não entendendo um processo. Ele está desenvolvendo, não só posicionando e tudo mais. O número 2 é achar que os executivos de contas devem fazer prospecção de novas contas. Lembrando que o executivo de conta é o que faz o fechamento da venda, né? Primeiro a gente tem os SDRs, e também tem o responsável do marketing, que é o inbound, e aí que qualifica todo um lead, faz a prospecção, qualifica o lead e entrega para o executivo de contas, e ele precisa estar focado em fechar os contratos. A atividade dele é fechar contrato, a energia para ele é isso, né? Pois ele tem as metas, e quem bate as metas de contratação, de fechamento de contrato, é o executivo de contas, né? Então, são contratos que viram receitas, e não a prospecção. Aquele que dizer, assim, a importância de manter o executivo de contas desenvolvendo o fechamento, focado extremamente em fechar, não em prospectar. Isso é um erro muito, pelo que eu acredito, pelo que eu já vi, né? Muito comum de que as equipes, elas são, as equipes de vendas, elas fazem tudo. E aqui ele está trazendo para a gente dividir, né? Fazer a divisão entre quem prospecta, quem qualifica, o tipo de prospecção, inbound, outbound, e principalmente quem fecha. E ele está trazendo muito a importância, são profissionais diferentes, e a importância, não desimportando o outro, mas a importância em si de habilidades mais desenvolvidas e tudo mais para um fechamento de vendas, né? Eles podem prospectar contas estratégicas. Não todos os leads, não o lead que, né, não o que vai cair lá no topo do funil, não. São contas estratégicas que o know-how que o executivo de conta tem, ele pode fazer o fechamento com mais assertividade. E o SDR, ele tem relação de custo-benefício melhor para prospectar e se relacionar. E aí, em contrapartida, o executivo de contas para fechar. E especializar. Ele diz aqui, né, ele também fala sobre isso que eu disse de as equipes não serem divididas, e muitas das vezes ter uma pessoa só, aí ele indica muito de especializar e ter pelo menos 2 pessoas, né? Quem comece, quem prospecte, quem qualifique e quem feche, né? E eu trouxe falando a questão de que um time engajado e também alinhado, né? Para juntos fazerem a esteira de relacionamento concluir com sucesso. Então, o que eu quis dizer?
é que é muito interessante quem prospecta está sempre alinhado com quem fecha e vice-versa, para que esse alinhamento gere uma esteira de relacionamento com muito mais sucesso. O executivo de contas traz know-how para o SDR qualifica efetivamente um contato, trazendo um prospect, um lead, trazendo informações que não só são de qualificação de um lead, mas de alguma dica, olha, até mesmo de personalidade da pessoa em si, que ele já teve um relacionamento, ele entende. Então, ele não só qualifica como com questões tipo, que empresa que é, essas questões técnicas, mas como ele pode trazer também questões, até mesmo personalidade, comportamental, não só da pessoa, como da empresa. E aí eu vejo muito um time alinhado e também engrenado para que prospecte mais, feche mais, prospecte mais, qualifique, feche mais. O erro 3 é supor que os canais farão a venda para você. Isso aqui é bem interessante, porque hoje, se a gente for pensar em novas empresas, e aí, não sei se eu estou com o pensamento correto em si, mas quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando sobre isso. Aí a empresa abre e ela já confia em canais de vendas de uma forma que eu li e entendi de uma forma indireta. Ele falou que não, que você precisa primeiro garantir o sucesso do seu negócio, inicialmente de forma direta, onde ele vai ter o controle do destino e somente após o fortalecimento desse processo, remanejar para outros canais de vendas. Então, o que eu percebi aqui é definir, né? Qual que é o canal, exatamente qual que é o canal. A empresa inicia e, pelo meu entendimento, um canal forte de vendas é o relacionamento direto com o cliente. Seja ele telefone, internet, enfim, mas que seja pessoa com pessoa. Eu vejo isso como uma forma direta. Fortaleceu esse relacionamento, aí abre outros canais. Não que ele já não possa estar abrindo os canais em si. Por exemplo, eu vou falar de mim que fica mais fácil, eu vou nomear. A gente tem a nova empresa e a gente está fortalecendo o canal de comunicação direto com o cliente. A gente já tem engrenado a venda no e-commerce, site e tudo mais. Sim, ela está se desenvolvendo. Mas, para mim, isso foi uma resposta. Eu necessito fortalecer esse canal primeiro, para depois colocar outros. Porque, assim, o principal canal está fortalecido e depois ele roda naturalmente, ele vai de forma mais fluida também. Eu consigo controlar, eu entendo todo a esteira de relacionamento com o meu cliente até o fechamento. E aí, quando vier um canal de vendas no e-commerce, ele está agregando e eu não estou só dependente de vender pela internet, vender no e-commerce. Porque aí fica, mas o site não está vendendo, mas o meu canal de vendas inicial, que era a base do meu negócio, está forte. Então, eu preciso estar forte aqui para colocar outro. Não sei se faz sentido isso para vocês, se foi dessa forma que vocês entenderam. O erro 4 é atrapalhar-se na contratação, treinamento e incentivo de talentos. A receita previsível, ela requer processos replicáveis. Então, precisa fazer processos que possam ser replicáveis em seja qual momento que for, né? Então, por exemplo, as contratações, elas devem ser feitas de forma inteligente, num processo muito bem desenhado, né? Lembrando que contratar um vendedor, contratar um SDR ou mesmo um executivo de contas vai muito mais que um currículo de tempo e de casa e habilidades técnicas. Pode fazer-se um processo até de um mini trainee ali, uma semana. Teve uma vez que eu participei, muitos anos atrás, para entrar no grupo do Flávio Augusto, eu trabalhei com ele. Participei por uma semana de um processo de seleção. Aí entrava uma galera, e cada dia era uma atividade em si, e era a manhã inteira. Então, a gente participava disso e, obviamente, eles estavam ali percebendo a gente não só em habilidades técnicas, mas como algumas outras funções, que no final a equipe que foi
selecionada, ele direcionou. Eu quero você aqui, você aqui. Aí eu, em particular, fiquei como tipo, uma assessora direta do diretor do grupo de operação, porque provavelmente ele viu que a minha habilidade em si desenvolvia mais para estar ali perto dele. O outro pessoal já foi para outras partes mais técnicas, que no momento eu também não tinha acabado de me formar numa área, entrando em outra. Enfim, acho bem positivo isso, porque faz com que as contratações sejam contratações inteligentes e muito bem encaixadas e engajadas em outras questões, não só de habilidades técnicas. Ele fala sobre um treinamento tipo escada, e eu achei isso bem interessante, porque dentro do relacionamento de vendas, o profissional ele precisa se colocar no lugar do cliente, sim, e entender todo o processo, e entender com a cabeça do cliente. Isso faz muito sentido para mim, não sei se faz para vocês. Todo o processo que eu desenvolvo com o meu cliente, para mim, está muito bem desenhado lá, desde o início, né? Falar com ele, prospectar, ligar, e ele perceber que eu estou ligando numa constância, né? Tipo, fala uma semana ou depois 15 dias, continua aquele relacionamento, mas eu tenho que fazer de uma forma clara, não é para mim, na verdade, é para ele, que o cliente entenda que existe um processo. E isso, trazendo a minha opinião pessoal, é desafiador, porque existe muito, já existe, né? A gente já falou muito sobre isso, as crenças de que vendedor é chato, de que vendedor está me enchendo o saco, que vendedor está querendo só me vender, e não, o vendedor já me vendendo aqui, eu estou à disposição para me relacionar, não necessariamente para vender. Eu nem sou executivo de contas, quem é executivo de contas está lá no fim, mas a venda em si é um relacionamento. Então, eu aprendi isso com os anos, obviamente, um tempo atrás eu olhava, né, de uma forma diferente para isso, eu tinha que, tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta, então já amadureci esse pensamento e entender que é uma esteira de relacionamento, estou ali para me relacionar. E isso é importante para a nova contratação, para que ele entenda, né? Por exemplo, se tem uma equipe totalmente engajada nisso, aí entra um ótimo vendedor, só que aí ele já tem um comportamento, às vezes, agressivo, às vezes muito incisivo, isso pode até já balançar até mesmo como os clientes respondem, né? Ou até mesmo, consequentemente, resultados. O processo de rampagem deve ser feito com foco no resultado, não necessariamente na quantidade de ações. Ele fala aqui que a gente tem, para o executivo de contas, de 1 a 3 meses de um treinamento interno e de 6 a 18 meses para questões de externos e corporativos. Então, entende-se que precisa de tempo. Até mesmo eu ouvi isso essa semana, né? De tipo, olha essa meta, será que não é melhor colocar um pouquinho menor para esse processo novo que a gente está desenvolvendo, para o entendimento, para aprender o processo em si? Então, essa é a questão da rampagem que ele traz. E pode ser que o que vocês leram também pode estar diferente do que eu coloquei na frase em si, mas foi como eu entendi, que o processo de rampagem deve ser feito em foco no resultado e não na quantidade de ações. Ele fala lá no final, e a gente já leu sobre isso, sobre a questão de quantificar as ações, né? De fazer a análise das ações em si. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, e também vou abrir uma questão pessoal, eu preciso estar focada no resultado em si. 2 coisas aconteceram recentemente. Tem uma lista de possíveis prospects a falar. E aí é uma lista X, número X. E eu tenho que falar com essas pessoas. É um número X interessante, não é só uma mão, mas é um número que eu tenho que falar. Nos primeiros ali que eu estou falando, já gerou nesses contatos uma possível reunião imediata, assim, tipo, você pode falar agora? Então vamos falar agora sobre isso? Vamos conversar sobre isso? E aí eu fiquei até mesmo numa briga interna, tipo, não, vamos falar depois, porque eu tenho uma lista para falar. Mas eu já errei muito nisso, deixando de falar com o cliente naquela hora do feeling, do possível cliente,
Porque eu tinha que completar uma lista. Não, eu vou falar com você agora. Então, ali me trouxe um resultado efetivo. Então, por exemplo, essas duas possibilidades já me casaram ao novo passo da esteira de relacionamento, que é realmente a apresentação do meu produto, do meu serviço, do meu negócio. Então, eu não concluí em si as ações, mas eu já fui para o resultado. Então, não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim tem feito. Então, o meu objetivo é andar com a esteira. Então, quanto mais rápido eu andar, né, na esteira do relacionamento, trazer aquele prospect para um novo processo, é melhor. Então, pode ser que eu deixe de falar um pouquinho ali rapidamente com um maior número, mas eu já andei. Né? Um próximo ponto que ele coloca é promover quem está disposto a ser promovido. Também é uma colocação minha, porque ele fala assim, que é errado promover as pessoas erradas. Então, eu concluí que a pessoa errada é a pessoa que não está disposta. Então, a gestão precisa entender quem quer crescer, porque tem gente, eu já vi isso, tem gente que não quer crescer, tem gente que não quer ser promovido, quer ficar lá, tem gente que não quer sair do operacional e ir para o estratégico. E também, mais uma vez, falando de mim, para dar exemplo em si, né? Não é às vezes não querer, é às vezes não entender, não saber, ou não se sentir capaz, ou não perceber que é possível ir para um lado estratégico, sair dessa parte e ir mais estratégico, e não necessariamente mudar de cargo em si. É possível sair de um 100% de foco em prospecção e se promover para um relacionamento mais efetivo, ser um SDR que é muito qualificado em prospectar, para um SDR que é muito qualificado em se relacionar e qualificar muito o prospect para o executivo de contas. Aqui eu também já vejo uma diferença dentro do SDR. Ele não fala isso basicamente no livro em si, ele divide SDR de executivo de contas, mas aqui eu vejo, né, por experiência de causa, de estar vivenciando isso, vivenciar isso há muito tempo. Então, promover as pessoas certas é o importante, né? E, por último, nesse ponto, ele fala que o dinheiro nunca é o único motivador, nem elimina as outras possibilidades de reconhecimento. E isso é claro também, obviamente, que a gente trabalha por o reconhecimento financeiro, o salário no final do mês e tudo mais, mas também não adianta estar, de uma certa forma, ganhando bem, não sendo reconhecido. O dinheiro é um reconhecimento? Mas ele não é o único. Então, o trabalho em si necessita de reconhecimento. Quais são formas inteligentes de ser reconhecido? Às vezes não precisa nem, o reconhecimento em si não tem nem custo para a empresa, mas que gera um grande motivador para a equipe. E dentro, é onde eu tenho experiência, dentro da equipe de vendas, esse motivador, ele é um combustível, é necessário periodicamente ter-se um combustível para sempre acelerar esse sentimento de motivação, disposição para estar trabalhando da melhor forma possível. Não necessariamente só a bonificação, só o dinheiro. O erro 5 é pensar em colocar o produto para fora em vez de o cliente para dentro. Eu achei isso bem interessante, né? Porque se o foco está só em colocar produto para fora, vender, eu não estou entendendo quem que é o meu cliente que está entrando, e isso é extremamente importante. Então, olhar para dentro através de perguntas, né? O perfil do meu cliente está claro? Está entrando gente que é do meu perfil? Eu estou selecionando pessoas, né? Que é importante selecionar? Eu estou identificando os desafios que os meus clientes estão colocando, porque se eu só estou entregando o produto e está tendo desafio, está tendo problema no processo, alguma hora vai travar, vai parar, porque ele não vai parar de sair produto. Ou o produto sai, mas não retém cliente, então eu tenho que ficar sempre prospectando novos, né? Então, não estou resolvendo os desafios em si dos clientes. Então, não estou entregando um bom produto, porque produto ou serviço, quando eu falo produto e ou serviço,
não é só na hora da entrega, ele é o pós também, ele é o resultado, não é só até o processo de compra. Ele é o resultado efetivo daquele produto em si, daquele serviço em si. A comunicação com o cliente é eficaz? Eu estou colocando o produto para fora, dizendo o que ele comunicando exatamente como o cliente entende e ele está me entendendo e comprando, né? E aqui também estou atirando para todos os lados, eu não estou tendo o perfil claro, como foi falado em cima, e estou colocando tudo que é tipo de persona dentro da minha empresa, né? E não. É que ele traz uma frase bem interessante, que é: escolha um nicho e fique rico. E eu estava falando isso em reunião com uma possível, né, contratação, e ela está criando um novo mercado dentro do dela, que já é extremamente forte, estabelecido, só que, de uma certa forma, está estremecido pelo que a gente está vivendo com a pandemia e isolamento, na área de beleza. Só que ela está criando um novo mercado dentro da área de beleza mesmo. E aí eu falei isso para ela, falei: Paula, é certo, esse mercado aqui que você já começou, que está com desafio, a gente está aqui até para, né, está aqui para te auxiliar nessa projeção em si, para expandir, é um mercado que tem um nicho procurando para isso, que não é só beleza e bem-estar. O quanto hoje, depois de tudo que aconteceu, a gente está querendo se sentir bem, estar bem, não só estar bonita, estar fisicamente bonita, mas o importante é estar bem. Então, ela está colocando uma nova possibilidade dentro do mercado de beleza físico dela, de não ser só físico, de ser um bem-estar. Então, não importa o que você faz, pois o mercado tem muitos que fazem o mesmo, mas importa o como e o que você entrega para o cliente, gerando relação de confiança. E é importante deixar sempre claro, né, que eu tenho a solução para o meu cliente. Isso faz muito sentido para mim, porque produto por produto, serviço por serviço, tem em todos os lugares. Eu sempre falei muito isso na empresa anterior que eu estava, que é uma empresa que tem mais de 40 países, então, se a pessoa quisesse procurar um produto que eu tinha, ela poderia encontrar em qualquer outro lugar, mas não necessariamente ela ia me encontrar em qualquer outro lugar. O produto em si poderia ser entregue, mas não necessariamente o que eu entregava para ela. Então, por isso que também foram tantos anos retendo e tantos clientes e também gerando essa relação de confiança tão forte. O 6 é fazer a apuração e o acompanhamento das métricas de forma desleixada, que entra aquela questão que eu falei lá, né, de que é necessário a métrica, né, olhar o número do quanto que estou andando com esses números, né, principalmente na atividade de marketing e vendas, porque assim, se essas atividades forem apuradas, vai tornar o que importa replicável. Então, o número de novos leads criados por mês é uma atividade que precisa ser apurada. Taxa de conversão de leads em oportunidades, número de oportunidades de negócios qualificados por mês e o valor que isso acrescenta ao funil de vendas. Então, só dando uma pausa, a gente analisa o número e o resultado em si. Por exemplo, no meu caso que eu trouxe lá, no número de novos leads criados, está lá na lista, né? Ok. Daquele número de leads, qual que foi a minha taxa de conversão para a oportunidade? Então, já dos primeiros contatos, eu converti em oportunidade. E essas oportunidades são negócios qualificados, né? Ele entra como um valor que acrescenta ao funil de venda, ele coloca isso como algo bem importante, né? O que eu percebi aqui que é uma questão de especificação, o que está muito específico do nosso funil, do nosso perfil de cliente. E, principalmente, taxa de conversão em oportunidade de contratos, que é exatamente a meta em si que o executivo de contas precisa estar alinhado. Então, quando o executivo de contas tem uma meta de fechamento de contrato, ele precisa comunicar com o SDR de tipo, preciso fechar 10 contratos em todo mês. Então, você me coloque no mínimo 10 vezes mais esse número no funil. Fale, prospecte 10 vezes mais esse número que eu necessito fechar. Por isso que eu te falei sobre a interação, o engajamento e o alinhamento entre os dois, né? Dos dois profissionais.
E aí, ele está falando aqui de receitas registradas em 3 categorias, né, que são novos negócios, os complementos, que ele chama de add-ons, e as renovações. Então, novos negócios gerados, acredito que o complemento são de negócios que já estão sendo gerados, mas que podem complementar com outros serviços e ou produtos, e renovações, né? Acabou um contrato, o que pode renovar? Comece monitorando poucas e vai aumentando e especificando de acordo com a realidade. Ele traz que muitas empresas não fazem isso, né? Sentem o desafio de fazer isso. E eu acredito que é o mais comum de se ver, de não estar monitorando. Então, a indicação comece com poucos. Quais são os números, os indicadores fundamentais para que sejam monitorados? E aí, em cada empresa, especificar. Agora, a gente vai monitorar isso, a gente vai monitorar aquilo, para efetivamente depois replicar e entender o resultado. E o erro 7 é a gestão de comando e controle. Focar em dizer o que fazer e não em desenvolver. Esse é o erro, né? É um profissional, um CEO, um diretor que fica focado em apenas dizer o que deve ser feito. Ele fica focado ali em tratar o funcionário, a equipe, como apenas recursos para eles, né? Ele não está importando em desenvolver aquela pessoa, ele só quer que aquela pessoa, aquele funcionário, traga número. Então, ele entende também que aquele funcionário é um número. Isso é um grande erro, porque gera controle e comando. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe profissionais que não estão mais, os que querem desenvolver, os que estão dispostos a desenvolverem, os que querem crescer, eles não estão dispostos mais a serem tratados dessa forma. Eles querem que suas ideias sejam ouvidas, que sua energia em potencial seja possa ser colocada em ação, que ele traga questões que possam ser um diferencial para a empresa, e isso tudo vai criando um ambiente de estímulo e de inspiração. Só que isso precisa sair do alto, né, da direção, do CEO, para que os funcionários em si se sintam confortáveis. Foi um aprendizado recente também de se sentir com autonomia de fazer. Aí isso traz mais autoconfiança, e aí fortalece as pequenas ações que vão desenvolvendo para grandes, né? E aqui eu trouxe sobre o profissional se sentir fortalecido e com um senso de pertencimento e de utilidade. Eu até coloquei isso em parêntese para que a gente entenda bem essa questão de utilidade, porque a gente está aqui para se sentir útil mesmo. Então, onde eu sou útil dentro da minha empresa? Onde o meu profissional de vendas, como ele está se sentindo útil? Onde ele está se sentindo útil? E a gente precisa se sentir útil, né? A minha utilidade, ela se resulta no resultado, e se ela vai resultar, ela vai produzir, vai trazer uma questão intelectual, de produção intelectual ou produção operacional, mas esse senso de pertencimento, fortalecimento, eu acredito que é muito importante se ter, e aí ele traz esse novo contexto que é o do CEO Flow, que o CEO traz um ambiente de interação e não um ambiente de imposição, onde ele fala o certo tem que ser comandado e controlado. Não, ele está ali para que possa interagir, ele pode aprender junto, ele ensina e desenvolve também, né? E ele transforma seus funcionários em mini CEOs. Isso já... No meu capítulo do livro anterior, ele fala sobre isso, né, de ter mini CEOs, e eu percebi isso fundamental, porque não necessariamente se você tem equipes diferentes, você não tem uma equipe de venda, uma equipe de marketing, uma equipe de produção. Sim, as habilidades técnicas são isso, mas as habilidades para desenvolver esses setores, mentalmente, eles já se sentem como pertencente do todo e ele é transformado como um mini CEO.
E para fechar, ele fala de um erro extra, que é investir pouco no cliente. E aí eu trouxe essa frase, segura na mão do cliente, vai, porque é para sempre. A partir do momento que você está conectado com o cliente, é para sempre. Você tem que estar com ele, não é no produto. O produto em si eu estou produzindo, tenho produto, serviço, eu tenho a obrigação de entregar algo com qualidade é obrigação, né? Diferencial e tudo mais, mas o que importa é o que o cliente está sentindo, o que o cliente está vivendo, como o cliente está resolvendo as questões que ele queria resolver com o meu produto e o meu serviço, e está sempre com o cliente. E nesses últimos dias eu falei com uma possível nossa futuro contrato também, que assim seja, ela está um pouco chateada, desanimada com o contexto que ela está vivendo, ela tem uma pequena empresa, e muito pequena equipe dela também, e aí ela não sente esse engajamento, obviamente, da equipe em si, ela fala, e ela sente que ela que faz muito, e se ela não fizer, ninguém faz. E aí ela falou, estou desanimada, estou cansada, e sim, tá tudo bem, tá desanimada, tá cansada, sempre falo isso, mas não para, só não para. E algo que eu falei para ela, eu falei assim, ela tem uma marca e tudo mais, e eu disse assim, fulana, amiga, você fortaleça a sua marca, você, porque independente do que você faça, você vai sempre fazer bem. Se porventura, não estou falando que você vai sair dessa empresa, fechar sua empresa, enfim, não é isso. Mas se caso isso aconteça, por onde você for, você tem clientes que estão de mão dada com você e eles vão sempre estar com você, independente do que você faça. Para mim faz sentido, não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim não só faz sentido isso, mas é como eu vivo, até mesmo pela transição da minha carreira, que eu não chamo como transição, depois tenho planos para falar sobre isso, mas não é uma transição, eu vejo como uma construção da minha carreira. E hoje, quantas pessoas que estão comigo desde o início da minha carreira. Então, segurei na mão e fui. E não é só como, não virou só cliente, como vira um relacionamento também. E aí, mais uma vez, falando de mim, né, aqui com a Camila em si, a gente segurou na mão como a conhecida de atividade física, depois Escola da Vida, e hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando dentro da equipe AG. Então, claramente, nem estava lembrando sobre isso, mas veio isso na mente, segurar na mão e ir e fazer sentido, né? Fazer as entregas de sentido. E dentro da empresa, que a gente não mude, né? Que não mudando o foco em si do produto, dentro da empresa e tal, é perceber todo esse caminho do cliente. Tá bom. É isto. Muito bom! Arrasou! Deixa eu já compartilha essa apresentação com a gente. Deixa eu ver vocês. Já. Muito bom! Você é fera, querida! Rô, eu não sei se todo mundo teve essa sensação, mas a sensação que eu tive foi tipo que ele compilou mais ou menos tudo que a gente falou nos outros capítulos e trouxe para uma realidade assim, querido, também não é só a tua equipe, você também tem uma responsabilidade em cima de tudo isso, e a tua responsabilidade é essa. Mas foi meio que um resumo de tudo que passou, não foi? Qual foi a percepção de vocês? Eu não sei, eu tive essa sensação de, tipo, ele pincelou várias coisas que ele já tinha falado anteriormente. Na verdade, eu acho que ele, exatamente o que você falou, ele passou todo passo a passo, o que cada um tem que fazer, e você, gestor, o que você tem que fazer? Né? Tipo, não acha que tudo é responsabilidade do outro. E a gente vê que são erros, ele mesmo coloca no título, né? Erros comuns. São erros comuns que a gente vê no dia a dia que acontece, né? Por exemplo, como é que eu vou discutir de um funil de vendas se eu não sei? Isso é impossível. Mas foi bem legal, eu gostei bastante desse capítulo. Isso é bem interessante ser falado, Cami, porque eu já vivenciei isso. A pessoa cobra um número, mas ela não entende o relacionamento, e ela não quer entender. Ela não quer entender, ela só quer o resultado no final. E é difícil, sabe?
Assim, para mim né? Porque eu entendo a importância do relacionamento, por isso até que eu trouxe aqueles exemplos, assim, sabe? Tipo, nossa, se uma pessoa me trouxe a oportunidade de tipo, falar com ela na hora, de já andar com ela na esteira, eu vou me relacionar com ela e quero o mais rápido possível fazer esse fechamento. E aí eu deixei um número para trás. E aí quem está coordenando precisa entender isso, precisa entender. E olha só, o resultado aqui está mais rápido do que se eu tivesse ficando aqui falando. Óbvio que vou chegar no resultado, é necessário fazer, mas o profissional, a gestão precisa entender e é o que mais acontece de não entender, que está focado muito no número em si. E aí a gente percebe, ele traz muito número, né? Receita previsível, para que a gente possa replicar e tudo mais, mas é interessante o que ele coloca de que além dos números, existe um processo e existe um discernimento num total que é necessário ser compreendido. Alguém? Bom dia, gente. Bom dia. Eu estava aqui escutando. Caiu e voltou várias vezes. Não, mas agora eu acho que parou. O computador tá funcionando, a internet estava ruim. Daí eu estava no celular mais cedo, mas vamos lá. Rô, eu queria dizer que eu lembrei muito de todo o trabalho que a gente está fazendo, na verdade, enquanto eu li esse capítulo, porque eu acho que vem muito de encontro, né, com o que a gente está tentando fazer, com tudo, com os processos que a gente está tentando estruturar dentro do comercial, e assim, mesmo sem a gente ter lido o livro todo, antes da gente começar a falar e começar a estruturar, eu vejo que a gente está indo pelo caminho certo, né? Que a gente está seguindo, eu acho que até por esse feeling de entender, da gente já entender como o cliente quer, como o cliente gosta de ser tratado e quais são as etapas, a gente está seguindo as etapas do livro mesmo antes de terminar de ler, né? Mas eu achei bem interessante porque tudo que você foi trazendo agora na sua apresentação, todos os comentários, são coisas que a gente já estava procurando fazer. Acho que isso é importante. Algumas nem tanto, mas a gente vai lendo, vai adaptando, vai trazendo para a nossa realidade, né? Vai implantando e entendendo se dá certo ou não, porque também eu entendo que nem todos os processos dão certo em todos os tipos de negócio, né? Então a gente tem que estar bem atento para fazer essa adaptação e para conseguir trazer para a nossa realidade. Mas é isso, essa apresentação foi muito boa. É muito melhor do que quando eu li o capítulo, então parabéns. Só que você não vai complementar falando que você sempre fala isso? Que nunca 100% do livro é aplicável para as empresas. Estou esperando, Javi. Não, senão já vai ficar muito batido, entendeu? É que é um capítulo meio direto e reto, né? Não tem muito o que esse é bem discutir curtinho, sobre, né? exatamente, Eu ele é acho bem que curtinho é esse ponto. e objetivo, né? Esse não tem muito o que falar, mas assim como a Nay acabou de falar também, a gente se adapta, né, de acordo com a necessidade, aquilo que a Rô apresentou também, de ver a necessidade do cliente, entender a necessidade do cliente e adaptar da melhor forma possível. Então, esse é o principal. Mas eu achei legal também, achei a apresentação, né? Mas achei legal a objetividade do capítulo. Eu achei ele bem direto. Vou comentar uma coisa aqui, eu não sei se... Mas é só uma outra coisa que me chamou a atenção também, que além de como cobrar, como acompanhar, ele fala também de você, de novo, escutar, né, as pessoas, né, então, que estão ali envolvidas no processo, né, e acho que quase que co-criar, né, como se fosse co-criar, né, junto com o pessoal de vendas, né. Eu acho que eu tô passando por uma experiência assim, né, que eu tô delegando, né, começando a delegar algumas atividades e eu percebi que, cara, como isso é rico, né, você conseguir, você ter a visão de outra pessoa, é mais ou menos o que a gente faz aqui, né, na comunidade, né, mas você ter a visão de outras pessoas, assim, parece que deixa mais você criar uma solução ainda melhor do que você poderia criar sozinho, assim, sabe?
Então, é uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que falta, aí fala diretamente com a minha dor, né? Mas falta em muitas grandes empresas, né? Quem está lá em cima, né? É conversar com quem está no operacional, né? Para entender, né, o que de fato, e quem que vai ter informação mais rica sobre o cliente, senão as pessoas que estão diretamente ali, né? No contato com elas, né? Só isso. Excelente, Rô. Acho que é muito válido, né? A gente presencia ainda hoje muitas empresas distantes, né? Não acompanhando esse processo de venda, ao mesmo tempo que tudo bem, você também não tem que dedicar 100% do tempo, mas, cara, é o core do seu negócio, né? Você precisa vender. E a gente tem muitas empresas distantes disso. Que legal. Mais alguém, cá? Vai falar? Gente, não, na verdade eu quero falar uma outra coisa, nada a ver. Estamos terminando o livro novamente. Ontem eu até me assustei quando eu estava lendo. São mais 3 capítulos só. Então a gente já tem que começar a pensar no próximo livro. Tananã. Tami, eu sugeriria lá no grupo, de repente, aquela lista que a gente já vinha debatendo, sabe? Sim. A gente decidir qual é o próximo livro depois desse, para em vez de trazer livros novos, a gente conseguir matar os que a gente já queria ler anteriormente. Sim. Legal. Tinha acho que 3 ou 4 lá, não era? A gente mata esses 3 ou 4 e depois inclui mais, é isso? Eu não sei. Se segurem, não surgiram nada. Gente, eu não tenho culpa que a galera lança livro. Não tenho culpa. Que o novo Vocês vão livro compartilhar quais são lá? Vou lá Fiquei curiosa. Eu vou buscar lá para ver, que eu também não lembro. Eu lembro de 1 ou 2, mas eu vou buscar lá para compartilhar. Aí a gente decide. Beleza. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. Posso falar? Ótimo final de semana? Já pode. Então tá, gente. Foi muito bom estar com vocês. Um ótimo final de semana. Sábado temos Escola da Vida. Sábado estaremos lá. Beijo, gente. Beijo. Bom final de semana. Beijo. Arrasou. Bom dia. Tchau, galera.